Olá, este é o blog Civil Imobiliário. E no dia de hoje tenho a enorme satisfação de entrevistar um dos grandes nomes do direito imobiliário, o meu amigo Dr. Rodrigo Bicalho. Bicalho, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço. Para mim é uma grande satisfação estar aqui no blog. O Rodrigo, que foi recentemente agraciado no Prêmio Master Imobiliário na categoria profissional, justamente pela sua atuação muito firme, demonstrando certos exageros por parte do Ministério Público na questão do tocante à remediação de terrenos contaminados. Rodrigo, conta um pouco mais para nós como isso funciona. As incorporadoras, então, elas adquirem muitas vezes terrenos contaminados para a construção de seus empreendimentos? Adquirem. As cidades estão se expandindo. Sim. E as áreas urbanas agora estão envolvendo áreas que antigamente eram áreas fabris, áreas de fábricas, áreas de depósitos de resíduos, e em virtude da migração dessas fábricas para o interior, ou até mesmo falência e abandono dessas áreas, elas acabam sendo adquiridas justamente por incorporadoras para desenvolver novos empreendimentos. O que acaba sendo muito interessante para a própria sociedade, porque áreas que estão contaminadas e permaneceriam contaminadas acabam sendo adquiridas justamente pelo setor imobiliário para poder fazer a investigação ambiental, a remediação ambiental para torná-las reabilitadas e entrega, então, dos empreendimentos em uma área já saneada em termos de risco ambiental. Isso é uma questão importante, inclusive pela escassez de terrenos que existem nos centros urbanos. Ou seja, a gente está diante de um terreno com muitas vezes uma fábrica paralisada há muitos e muitos anos, eu tenho lá uma área que está contaminada, a incorporadora vai adquirir, vai fazer a remediação e vai dar uma destinação urbana, vai, portanto, trazer até uma melhora até o próprio meio ambiente, porque ela vai remediar aquela área, né? Sem dúvida. São áreas que estão contaminadas, que ou por fábricas abandonadas ou fábricas em atividade, ou outro tipo de atuação como oficinas mecânicas, postos de combustíveis que contaminaram o solo e com a água. E o mercado imobiliário, embora não seja quem praticou a contaminação, ele acaba sendo um agente importantíssimo para adquirir essa área, fazer a investigação, promover todo o gerenciamento ambiental para reabilitar aquela área. Então é um agente importantíssimo para a sociedade no que diz respeito à recuperação ambiental. Então eu imagino que o Ministério Público ele vai ficar muito satisfeito todo momento em que uma incorporadora ela vai adquirir um terreno contaminado e vai dar uma destinação, remediar nessa contaminação, construir e dar uma destinação social, inclusive. O Ministério Público, então, ele tem, acredito, que tem feito incentivos para as incorporadoras para fazer esse tipo de aquisição de áreas contaminadas. A polêmica está justamente aí, Alexandre. O Ministério Público que procura fazer o melhor, né? Claro. Mas acredito que em alguns momentos ele não percebe o resultado de algumas de suas práticas. O Ministério Público tem defendido, na verdade, pelo menos parte do Ministério Público, uma tese da remediação integral. Tá. Ou seja, que a remediação a ser feita não apenas pelas incorporadoras, mas também pelas fábricas, ou para qualquer pessoa que adquira uma área contaminada para, por exemplo, fazer um hospital, uma universidade, um parque público, não tenha que se ater aos níveis de descontaminação previstos na lei, tá, que, por sua vez, atendem aos parâmetros científicos internacionais mais rigorosos, praticados nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na Holanda, na França. O Brasil atende de forma mais rigorosa a todos os padrões internacionais. Entretanto, uma tese de parte do Ministério Público entende que isso não é suficiente, que deveria ser feita uma remediação integral. E essa remediação integral, na maior parte dos casos, não se consegue sequer atingir, independentemente do volume de recursos que se coloque e independentemente do tempo que se leve. Então é óbvio que uma empresa incorporadora, por exemplo, que não é quem praticou a contaminação, que se ficar submetida a um procedimento que não tem tempo para acabar, não tem parâmetros para se entender, nem para o próprio órgão ambiental, saber quando que aquela área pode ser considerada reabilitada, o que vai acontecer, na verdade, é um grande desincentivo. Certo. Por isso que é preciso que haja uma discussão ampla sobre esse assunto, para se entender se efetivamente essa tese do Ministério Público, que não é seguida nos países que enfrentam essa questão de forma mais avançada, se ela está beneficiando ou se está, na verdade, prejudicando a sociedade. Na sua atuação profissional, o que você tem visto portanto, em alguns casos, uma dificuldade para a aprovação desses projetos, justamente talvez por uma atuação exagerada do Ministério Público? O que a gente tem visto,
e acredito que mais restrito a São Paulo, é que parte do Ministério Público tem contestado os procedimentos de gerenciamento ambiental praticados tanto por indústrias quanto por empresas incorporadoras que adquiriram terrenos. Então, hoje você tem terrenos que têm projetos de empreendimentos tramitando para aprovação com medidas judiciais pretendendo impedir aquele empreendimento até que o gerenciamento ambiental seja feito, não da forma da lei, mas de uma forma visando uma remediação integral. E aquilo que não seja atingido em termos de remediação integral, que o próprio incorporador, que não foi quem contaminou, seja obrigado ainda a fazer uma indenização à sociedade, aquilo que ele não conseguiu remediar da área, embora muito além do previsto na lei. É claro que isso não gera incentivos. Então, o que a gente tem visto é uma grande insegurança jurídica, porque aqueles empreendimentos que estão já sujeitos a inquéritos civis e sujeitos a ações judiciais, inclusive com pedidos de paralisação de obras e tudo mais, acenderam um alerta amarelo, quase vermelho no mercado imobiliário. Já há empresas que não estão adquirindo áreas onde há contaminação, justamente para não se verem refém de um processo que se torna impossível de ser realizado. Perfeito. Nos casos que a gente acabou de tratar, me parece que o incorporador ele já tem ciência de que aquela área que ele adquire ela está contaminada. O papel do advogado é levar essa informação, ou seja, durante a due diligence imobiliária, o advogado ele tem como descobrir de alguma forma se há ou não contaminação daquela área que se pretende adquirir? Olha, o trabalho do advogado em due diligence é cada vez mais amplo e complexo, mas ele não é um especialista em contaminação ou em remediação ambiental. Certo. É importante que o advogado alerte sempre o cliente que uma área, principalmente uma área urbana, está sujeita a ter contaminação. E hoje é extremamente recomendável que uma empresa que vai adquirir qualquer terreno faça, no mínimo, uma avaliação preliminar. Encontrando qualquer indício de contaminação, aí passa para os estágios seguintes nessa investigação, que seria uma investigação confirmatória, por exemplo. É possível se saber, no cadastro da CETESB, ou na cidade de São Paulo, no cadastro do DECONT, se aquela área já está cadastrada como contaminada ou como potencialmente contaminada. Dessa forma, o empreendedor não vai conseguir aprovar o projeto se ele não tiver promovido a investigação e submetido essa investigação à CETESB. Então, hoje é importante que o empreendedor imobiliário saiba que um aspecto extremamente importante na aquisição do imóvel é verificar qual o estágio, se há uma presença de contaminantes, qual que é o estágio, quais são as concentrações e os tipos desses contaminantes, porque isso pode levar à necessidade de um procedimento de remediação que vai ter um determinado custo, um determinado prazo, e isso é importante que seja negociado com o vendedor antecipadamente ou até mesmo colocado como condição resolutiva, o que também é um papel do advogado estabelecer no contrato que isso também pode ser uma condição resolutiva, dependendo do que venha a ser encontrado. Perfeito. Rodrigo, gostaria de agradecer muitíssimo os seus esclarecimentos. É muito interessante saber que o mercado imobiliário se desenvolve tanto que hoje em dia as incorporadoras passam, na ausência de terrenos, passam a adquirir essas áreas muitas vezes contaminadas. É interessante, fazem a remediação, dão uma destinação para isso e realmente me parece um exagero por parte do Ministério Público exigir uma remediação completa. Muito obrigado pela sua entrevista. Posso só fazer um recado final? A legislação estadual em São Paulo, ela prevê como política pública que seja concedido incentivos a quem adquirir áreas contaminadas para remediá-las. Nos Estados Unidos, o empreendedor imobiliário ele saca dinheiro de um fundo específico com essa finalidade. Ou seja, ele não precisa investir dinheiro próprio. Certo. Tudo isso visando o incentivo da remediação dessas áreas. E às vezes a gente vê aqui no Brasil o contrário. Aquele que adquire a área para remediá-la acaba enfrentando uma insegurança enorme e muitas vezes sendo penalizado. Tá ótimo. Rodrigo, de novo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e o blog fica aqui à sua disposição. Eu que agradeço. Muito obrigado, Alexandre.